Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Drogaria Vita Farma, perfumaria, cosméticos e medicamentos. Disque entrega 3672-3535. Rua Joaquim Murtinho 251, ao lado da TV. Clínica Estar Bem, cuidando do seu sorriso. Cirurgião dentista especialista em implantes. Rua Rio Grande do Sul 655 Centro. 3671-6536. Team Seguros, a segurança que você precisa estar aqui. Seguros automotivos, auto, frotas e equipamentos agrícolas. Rua Gastão Campos Lepesquer 115. Alto do Córrego, 3671-4600. Autopeças e Mecânica Farães. Multimarcas. Rua BR-040 275. Amoreiras 2. 38-3671-6593. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. A nossa biblioteca municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Quinta-feira, 16 de agosto, e o Jornal da Manhã entra no ar com os principais destaques sobre Paracatu, Minas Gerais e Brasil. Comece bem o seu dia aqui juntinho com a gente. Olá, bom dia. A gente começa esta edição com uma boa notícia sobre a economia mineira. O setor de serviços apresentou um crescimento de 9,8% no mês de junho em comparação a maio, percentual superior aos 6,6% do restante do Brasil. No acumulado do ano, o resultado mineiro é negativo em 1,9%. Os dados foram divulgados pelo IBGE e, para escapar da crise, cada cidade corta onde pode. Já são empresas que buscam alternativas para fidelizar os clientes e diminuir os impactos na queda da demanda. Dizem que mar calmo não faz bom marinheiro, e se tem uma coisa que os empreendedores brasileiros estão aprendendo é tomar fôlego para não se afogar na crise. Nesta escola de natação foi preciso ampliar as opções de pagamento e dar descontos para manter os alunos. O que a gente faz assim, por exemplo, planos familiares, a gente chama até de plano família. Entrou o pai, o filho, ou a família toda vai fazer aula, a avó com o netinho, a gente consegue fazer facilidades, os planos gradativamente, o plano cai à medida que tem mais pessoas da família utilizando. Então, em outra situação que às vezes o pai ia pensar, eu vou deixar meu filho porque ele tem que aprender a nadar e eu fico para praticar depois, eu vou largar a minha atividade, a gente consegue fazer com que eles se mantenham juntos, fazendo atividade, facilitando a forma de pagamento. O setor de serviços tem apostado em estratégias de fidelização, uma forma de enfrentar a queda desde o início da crise. O setor de serviços é responsável por 73% do PIB. Uma queda nele é sentida em toda a economia. Você pega um setor tão importante, que precisa de tanto dinamismo, no caso brasileiro não é tão dinâmico assim, mas a importância é muito grande, uma queda nele é sentida em toda a economia, ok? Então você pega a parte de serviços intermediários, se você tem uma perda nesse segmento, você vai ter uma perda nos serviços industriais. É preciso estar disposto a negociar. Nesta empresa de serviços terceirizados, como de limpeza e segurança, novas condições foram oferecidas aos clientes. Por exemplo, tinha clientes que tinham um auxiliar de serviços gerais com a gente. A gente começou a oferecer a limpeza
por hora, né? E também a gente cria um sistema de vouchers para gerar desconto para eles. E também a gente criou alguns planos, os planos mensais, no qual, se o cliente fideliza a gente também dá alguns descontos. A dica também serve para quem é cliente de algum serviço. Uma boa conversa pode amenizar os problemas, o que é bom para todo mundo. Hoje, quando o aluno chega e te pede um desconto, te pede para parcelar de mais vezes, você compreende e é bem-vindo para você tentar resolver o problema dele, porque ele é o seu, né? Então, acho que isso é uma coisa positiva, uma solidariedade, né, que a gente está tendo que desenvolver também no setor de serviço, né? E agora uma daquelas histórias que a gente gosta de contar. A partir de hoje a gente apresenta uma série especial sobre o valor da educação. Em 3 reportagens, nossas equipes mostram como o bairro Confisco, na divisa da capital mineira com a cidade de Contagem, virou revista em quadrinhos feita por alunos da Escola Municipal Anne Frank. Um trabalho escolar que possibilitou que alunos descobrissem e recontassem a história do Confisco, uma região de alto risco social. Moacir trabalha com Sandra, que sabia de graça, que conhece o bairro para onde foi Luísa. Parece até por acaso, mas a vida tem traçados que até Deus duvida. E foi assim, quase encantado, que o Confisco virou quadrinhos em revista. Começamos por Luísa. Ela foi levada ao bairro para fazer estágio obrigatório em prática de ensino docente pela licenciatura em História da UFMG. Menina do interior tremeu quando deu um Google no Confisco, bairro que fica na divisa de Belo Horizonte com Contagem, marginal, no sentido literal da palavra. Quando eu fui enviada para a escola, eu coloquei na internet, a primeira coisa que apareceu no Google foram só notícias negativas a respeito do bairro. E eu fiquei com muito medo de vir fazer o estágio aqui, pensei, não, vou lá, faço o estágio, cumpro as minhas horas e vou embora. E 2 anos depois, estou aqui, continuo aqui na escola, contribuindo um pouco e principalmente aprendendo com o projeto e as práticas pedagógicas do professor Moacir. Moacir é professor de História da Escola Municipal Anne Frank, uma referência no bairro. Aos 55 anos, ele leva para a sala de aula a inquietação que o move desde o tempo em que era aluno. Na minha vida escolar, tem disciplinas ou matérias que eu não gosto, que eu não consegui gostar até hoje. E aí, por quê? Porque, pensando sobre isso, eu acho que deve-se muito porque foram trabalhados, foram apresentados a mim como sendo algo bastante abstratos, distantes, sem nenhuma ligação, conexão com a minha vida. Então, eu penso que a história que a gente ensina, a história a ser ensinada, não dá para ser essa história abstrata, que não tem nada a ver com a realidade da menina e do menino que é nosso aluno. Então, eu tenho uma preocupação, um movimento, que nem sempre consigo, né, de tentar aproximar, trazer essa história para o dia a dia desse estudante. Sandra sempre viu a escola inserida na realidade do bairro, na construção do conhecimento em experiências vividas ali. Assim, o Confisco virou colcha de retalho, cordel e peça de teatro, tudo produzido pelos alunos. Bem, esse projeto nasceu do desejo de uma liderança comunitária, que a Graça, ela queria muito contar a história do Confisco. E ela queria que o Confisco fosse reconhecido na cidade, no Brasil. Ela falava assim, Sandra, o meu sonho é que essa história em quadrinhos, ela seja reconhecida e a gente possa mostrar a nossa história para o Brasil e para o mundo. E aí, o Moacir, em 2000, no final de 2015, 2016, realizou o sonho da Graça, né? E foi muito bacana,
porque o processo começou através até de uma pesquisa que ele fez em sala de aula, onde os estudantes, eles tinham vergonha de dizer que moravam no confisco. Uns até falavam, onde você mora? Não, eu moro perto do portão do zoológico, mas não falavam do confisco. E aí assim, diante desse desafio, diante dessa expectativa dos meninos, na expectativa desse desafio, né, ele começa a construir com os meninos. Ô gente, você sabe como é que apareceu o confisco? Como que foi? Aí os meninos, nós não sabemos. Vamos sair, vamos perguntar? Nós partimos de uma problematização em sala de aula, de uma rejeição de pertencer ao território. Aquilo era um problema, vamos procurar trabalhar essa questão, problema. E aí, quando a gente começa a pesquisar o bairro, que eles não conheciam a história do bairro, eles já tinham incorporado um discurso que é feito e que é carregado de preconceito, tá? Sobre a história do bairro. Eles estavam reproduzindo apenas. Quando a gente passa a pesquisar, eles passam a ser críticos dessa narrativa. Eles vão criticar isso aí e vão conhecer outras versões. E por que isso funcionou? Porque fazia sentido para esses meninos e meninas. Tinha significado. Era a vida deles, do território deles, batendo na porta do livro didático. Estimulado a levar à prática a teoria que sempre defendeu, o professor Moacir transformou 80 estudantes do 7º ano em pesquisadores. Com questionários nas mãos, os estudantes vieram às ruas perguntar aos moradores qual a imagem que tinham do bairro, se tinham vergonha de morar aqui. A última questão pedia que o entrevistado indicasse alguém para contar a história do bairro. Então, tudo começou a fazer sentido. Os alunos receberam 30 indicações de fontes. Destas, 11 foram entrevistadas na escola. Muitos depoimentos foram gravados. Maura, Isabel, Celeste e outras mães narravam ali as suas histórias. Aquelas senhoras despercebidas na vizinhança teriam enfim o reconhecimento devido após anos de luta em defesa da moradia. Graça, liderança comunitária que queria ser personagem de quadrinhos, estava prestes a realizar o seu sonho. Há muitos anos que eu tinha esse sonho de contar essa história em quadrinhos, porque quadrinhos é uma forma mais divertida, né, das pessoas lerem, de atingir um público maior. Então, por isso que surgiu a vontade de contar a nossa história, de mostrar para o mundo o que é, né, esta comunidade. É como eu te falei, eu me sinto como moradora da área nobre da Pampulha. Luísa se forma este ano e vai levar à banca da UFMG o projeto inspirador que ajudou a construir. Ana, doutora em História, diz que a aluna está pronta para seguir adiante. A Luísa ainda planeja o mestrado, um estudo sobre a experiência do confisco para a educação de jovens e adultos. Os projetos de educação não são só frutos de boa vontade. Boa vontade também é importante, as pessoas também têm que querer fazer um projeto dar certo. Mas são frutos de reflexão, reflexões pedagógicas, reflexões historiográficas, provocações. Então, acho que tem ali uma determinada percepção do que é o ensino de história. O conteúdo não me parece algo que é a finalidade. O conteúdo, ele... na forma como foi trabalhado nesse projeto, me parece que ele é o começo para você falar de outras coisas significativas para aqueles alunos. Amanhã, na segunda reportagem da série Pessoas Livro, ensinam a história do confisco. Se tem uma coisa que ninguém discorda é que toda criança gosta de brincar, né? E os brinquedos educativos desempenham um papel importante para o desenvolvimento cognitivo e social dos pequenos. As crianças gostam muito dos brinquedos eletrônicos, tablets e celulares, mas sempre tem espaço para aquele brinquedo artesanal feito de madeira ou material reciclável. Os chamados brinquedos lúdicos, com funções pedagógicas e educativas, são importantes nessa fase. A gente faz os brinquedos recicláveis, a gente ensina eles a fazerem, é bom para coordenação, é isso que a gente tenta passar para eles. Eles mesmos podem fazer os próprios brinquedos. Para esse psicólogo, os brinquedos lúdicos ajudam a criança no desenvolvimento social. Porque isso lança a criança, dá a ela instrumentação de lidar com essa relação simbólica, com a linguagem, com a interação com as pessoas, que é de suma importância para a vida.
O importante de se observar é como essa criança também vai inserir esse objeto como objeto de partilha com os outros. José já trabalha fazendo arte com madeira há 11 anos. Os brinquedos que ele faz atravessam gerações, como o currupio, o peão e os carros de boi. O brinquedo eu comecei mais a fazer por causa do tempo, que eu vi que os meus meninos, eles estavam televisão, celular, tomando muito tempo. O tempo da gente ficar junto com eles. Eu sou uma pessoa já mais assim de idade, então não tem aquele pique para ficar brincando de bola com as crianças. Então me deu na cabeça então de inventar alguns brinquedos. Todos esculpidos nos mínimos detalhes. O pica-pau trapezista, a galinha pintadinha e o calango com rodinhas são algumas de suas criações. Mas ele reforça que tem medo de que alguns brinquedos caiam no esquecimento por falta de incentivo dos pais. É preciso que você brinque junto com o brinquedo. Você dá o brinquedo para o seu filho, mas você tem que estar junto com ele. A presença é importante. E a gente não tem essa presença mais dentro do lar, da família. Então, por causa disso que está surgindo, que está sumindo os brinquedos artesanais. As crianças fazem o papel delas, brincam com tudo que é tipo de brinquedo. E como que brinca com isso? Assim. Faz barulho, você gosta desse brinquedo? E esse outro aí que você tá na mão, é o quê? Bolinho de sabão. Mostra pra mim como é que funciona esse aí. A vacinação contra a raiva continua em Paracatu. Confira agora os pontos de vacinação para hoje. Quinta-feira, 16 de agosto, o setor Cidade Nova recebe a vacinação. Os bairros Cidade Nova e Parque do Príncipe terão vacinação na comunidade São Leonardo. Os bairros Santa Lúcia e Bela Vista terão vacinação na rodoviária. Nós vamos a um breve intervalo. Em 3 minutinhos, o Jornal da Manhã estará de volta. Continue ligado. Guilherme, Renata, Luciana, Jefferson, sabe o que eles têm em comum? Eles são jovens que escolheram ter futuro. No programa Mais Educação do Kaique, eu aprendi pintura. Aqui no CRAS eu aprendi desenho e música. No programa Musicatu, da Secretaria de Cultura, eu aprendi música e artes. No programa Adolescente Aprendiz, eu fui preparada para o meu primeiro emprego. Eu escolhi ter futuro. Estes são alguns exemplos de projetos que geram oportunidade a milhares de jovens da nossa cidade. Centenas de outros jovens constroem uma vida diferente e de futuro todos os dias nos programas A ABB Comunidade, A Escola Vai ao Quilombo, Bem TV, Programa Verde Oliva Jiu-Jitsu, Associação Sport Center, Futsal Feminino, Toque de Bola, nas oficinas da Escola Joaquim Adjuto Botelho e no projeto Vida Vôlei, que já projetou vários jovens, como a Maria Fernanda, que hoje é atleta da equipe Praia Clube. Quer saber mais? Conheça todos os projetos em nosso site e participe. Ser jovem é escolher ter futuro. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas, Centro, 3671-7371. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359, Centro, 3671-3809. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305 Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Móveis de qualidade e bom gosto você encontra na Criativa Móveis. Avenida Deputado Quintino Vargas, 3671-2710. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras.
A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Em cada 4 comerciantes já recebeu uma cédula falsa de real, segundo pesquisa do Banco Central. Em Januária, no norte de Minas, os comerciantes estão preocupados porque não conseguem identificar o dinheiro falso. O comerciante deve ficar atento para não ter uma surpresa desagradável no fim do expediente. Notas falsas estão circulando no comércio e, dependendo da qualidade da cédula falsa, dá realmente para se enganar. Olhando rapidamente, você consegue identificar qual dessas 2 notas é a falsa? Então, essa de cima é a nota falsa e foi passada em um supermercado no centro da cidade. Nos últimos 30 dias, nós já recebemos 2 notas falsas aqui no supermercado. O prejuízo é nosso, porque a gente não passa para frente. A gente realmente acata aquilo que o Banco Central determina, que quando você pega uma nota falsa, você encaminha para o banco. E o banco encaminha para o Banco Central. Então, o prejuízo realmente fica conosco. Ele ressaltou que os funcionários são treinados para identificar cédulas suspeitas e destacou a maneira correta de abordar o cliente nesta situação. O melhor jeito que a gente encontra de diferenciar uma da outra é realmente pelo tato, a espessura de uma e a espessura de outra, porque a gente sabe que esses falsificadores, eles dificilmente ou nunca encontraram o papel adequado para fazer essa nota. A nota original ela segue um padrão. Quando fugir desse padrão, a pessoa fica mais atenta. A questão das notas, que ela tem a questão do relevo nas extremidades, tá? As notas de 50 e 100, elas têm a questão da faixa holográfica, que ela muda de cor, ela muda de nome quando a pessoa muda de posição. A de R$50, por exemplo, ela aparece 50, quando a pessoa muda, ela aparece reais. Então, quando a nota é falsa, ela aparece só 50 ou então só reais, ela não muda, entendeu? Aqui a gente tem uma nota falsa e a nota verdadeira, tá? A questão da nota da verdadeira aqui, elas são quase iguais, né? Se a pessoa, quem não conhece, não tem experiência, ela passa despercebida disso aqui, tá? A pessoa ela tem que colocar contra a luz e ela vai aparecer a marca d'água. Essa nota que é falsa, ela não aparece, tá? Então, colocou na luz, contra a luz, ela aparece a marca d'água no meio da nota. Tem a questão também do alto relevo. Então, o alto relevo é passar com a unha nesse setor aqui, que aí a pessoa sente se tem o alto relevo ou não. E a questão do número escondido, que ele está logo aqui. Então, a pessoa também virou contra a luz, ele aparece. Se tiver 20, se for 5, ele aparece o número. O delegado de Polícia Civil, Alberto Tenório, disse que falsificar dinheiro é crime e está sujeito a penalidades, bem como introduzir na circulação moeda falsa. Que é o crime de estelionato, que tem pena de até 5 anos, e o crime de moeda falsa,
que pode ser até 12 anos de prisão. Ou seja, dependendo de como a moeda for falsificada, se existir uma semelhança muito grande com a nota real, que dificulte o comerciante ou aquela pessoa que esteja recebendo dinheiro ter o conhecimento que aquela nota é falsa, aí sim ele vai ser responsabilizado pelo crime de moeda falsa, que tem pena até 12 anos. Aquelas pessoas que têm conhecimento que a nota é falsa, mas porque não querem ficar no prejuízo e passam essa nota para frente, elas respondem? Respondem sim. As pessoas que têm conhecimento, recebem a nota, tendo conhecimento que ela é falsa, reinserem no caso, ela no comércio, no mercado, também comete o crime de moeda falsa, que é aquela situação que um comerciante recebe a nota sem saber de início que ela é falsificada, mas após uma análise dele mesmo lá, ele vê que a nota é falsa e ele mesmo já repassa essa nota para outro comerciante ou para uma outra pessoa, também comete o crime de moeda falsa, sim. Está tipificado no Código Penal. Olha, mais informações sobre o que fazer quando receber ou sacar uma nota falsa é no site do Banco Central. Anote aí, é o bcb.com.br, bcb.com.br. O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Paracatu e da Coordenadoria Regional das Promotorias de Defesa do Meio Ambiente das Bacias dos Rios Paracatu, Urucuia e Abaeté, ajuizou a ação civil pública contra o município de Paracatu e contra a Copasa para a reparação dos danos materiais e morais provocados no Rasgão de Mestre Campos. O Rasgão de Mestre Campos é um canal histórico construído na cidade que remonta ao ano de 1743 e ao auge da exploração de ouro na região. Acolhendo os pedidos liminares do Ministério Público de Minas Gerais, a juíza da 1ª Vara Civil da comarca de Paracatu determinou que a Copasa e o município apresentem um projeto corretivo para a resolução de impasses ambientais no Rasgão do Mestre Campos, sob pena de multa diária de R$1.000. Segundo a ação, a companhia e o município são responsáveis pela inexistência de saneamento básico e pela poluição sistêmica do canal. Conforme apurado, faltam investimentos para a recuperação florística, paisagística e hídrica da derivação artificial e secular do Córrego Rico, num percurso estimado de 60 quilômetros. Conforme a Promotoria de Justiça, há ocorrência do lançamento de esgoto doméstico, de lixo e de águas pluviais inservíveis no espaço, o que tem comprometido até questões de saúde pública, devido aos focos persistentes de esquistossomose. O valor da causa é de R$5 milhões, estimativa financeira para a recuperação do sistema do Rasgão do Mestre. Nossa produção entrou em contato com o município e, segundo a assessoria de comunicação, nem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e nem a Secretaria de Assuntos Jurídicos foram notificados ainda sobre esta ação. Cálice, este é o nome da mais nova exposição de arte aberta à visitação pública na Casa da Cultura, em Paracatu. Convidada pela coordenadora da Fundação Casa de Cultura para expor os seus quadros, o pastor Gil Lola fala qual foi a sua motivação para começar a pintar, da sua alegria em poder se expressar por meio da arte e destaca seus quadros favoritos na exposição. Surgiu de uma das obras que a gente reproduziu, né, que em conversa com a diretora da Casa de Cultura, a Graciela, ela nos sugeriu que através dessa tela nós dessemos o nome para a exposição. E a partir daí a gente pintou também outras telas com a mesma temática e foi feito também um estudo para que a gente apresentasse aqui também algo sobre o tema. Pastor, como surgiu a vontade, o desejo de pintar? Eu sempre tive muita vontade, né, de pintar, sempre fui um admirador assim, de telas, de obras de arte, mas não levava nunca o menor jeito. Uma vez eu comprei uma telinha muito pequena, comecei a fazer rabiscar alguma coisa em casa e pintar e vi que não saía nada. Mas sempre que eu chegava em alguma casa, eu olhava para as paredes. Eu tenho uma frase que eu costumo repeti-la dizendo que é uma parede sem uma tela, sem um quadro, é uma parede nua. Pastor, no total são quantas telas que estão sendo expostas e até quando ela vai ficar aqui para o público vir conhecer? Nós temos aqui 18 telas, né, de distintos segmentos, digamos assim. Tem algumas que são natureza morta, cubismo, realismo, e assim, tem casarios, então tem digamos, um acervo, se eu posso dizer assim, variado.
E a exposição estará aberta ao público aqui na Casa de Cultura, todos os dias de segunda a sexta até das 8 às 18 horas, no sábado e domingo até às 15 horas. Então, é um convite aí que a gente faz para as pessoas passarem por aqui e prestigiarem um pouco. Eu costumo dizer que eu não sou artista, né? Artistas nós temos muitos aí, temos a Cibele, temos a Maria do Céu, a Marlene Gama, o Ailton e tanto o Flávio, que são artistas da cidade, e tantos outros que eu não conheço, mas que a gente sabe, em uma cidade que respira cultura tem bons artistas. Eu sou um aluno da Casa de Cultura que tive esse privilégio e a oportunidade de representar um pouco aqui da arte aqui em Paracatu. São mais 3 minutinhos de intervalo, eu estarei de volta já já e aguardo por você. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Paracatuense está fazendo bonito tatames país afora. Agora, o jovem que já é destaque em competições nacionais se prepara para a Sul-Americana em São Paulo. Paracatuense, atleta e professor de jiu-jitsu, Gabriel, de 19 anos, vem se destacando no esporte. Com bons resultados em diversas competições, o atleta se prepara para participar em novembro do Campeonato Sul-Americano no ginásio José Correia, em Barueri, São Paulo. Comecei desde os 7 anos de idade, só que aí eu parei por causa que eu machuquei o meu joelho. Aí eu machuquei o meu joelho e voltei quando eu tinha uns 14 anos de idade. Aí de lá pra cá eu não parei mais. Comecei com meu pai foi minha maior inspiração, pelo fato de
dele estar indo nos campeonatos, ganhando. Isso foi o que me conquistou a entrar no jiu-jitsu hoje. Sou 4 vezes campeão brasileiro Centro-Oeste, 3 vezes campeão brasiliense, 4 vezes campeão Noroeste mineiro. Eu sou vice-campeão no Internacional BH Open, que eu conquistei esse ano, em maio. É uma federação que é o top do jiu-jitsu hoje, que é a IBJJF. Eu fiquei em um segundo melhor lá e o ano passado eu fiquei com o 3º lugar. Você está se preparando, né, para em novembro estar participando do Campeonato Sul-Americano em São Paulo. Fala para a gente um pouco da preparação para esse campeonato e as expectativas. A expectativa é bem grande em relação a esse campeonato. É um campeonato que eu vou participar pela primeira vez. Alguns colegas meus já lutaram, falou que é um campeonato bom de lutar. Eu quero lá para trazer mais um título para Paracatu, para representar bem a minha equipe e a cidade também. Em questão de preparação, até lá em novembro, a gente vai estar disputando alguns campeonatos, como tipo uns preliminares, né? Para a gente ver o que falta para ajustar até chegar lá, para chegar bem e trazer essa medalha para Paracatu. Treinador e pai de Gabriel, Mariozão fala da satisfação de ver o filho seguindo seus passos e brilhando através do esporte. É um sonho realizado, né? Porque antes mesmo de eu nascer já eram meus planos, entendeu? Ter um filho que seguisse os mesmos caminhos na área de educação física, como lutador também, campeão, com certeza, e glorificar o nome do Senhor. E como que tá, né, a expectativa para esse campeonato que ele vai participar em novembro? A gente está treinando firme e fazendo também todos os parâmetros para que ele possa vir ser campeão, não só ele, como mais 2 atletas que vai também, o Clebinho, o Rangel, entendeu? E nós estamos firmes, treinando bastante para honrar o nome do Senhor nesse campeonato. E ainda falando em esporte, os apaixonados pelo futebol têm uma oportunidade de conferir um pouco da história do esporte em uma exposição aberta na capital mineira. A exposição Museu do Futebol na área é um convite para quem ama o esporte, que chegou ao Brasil trazido pelo inglês Charles Miller nos fins do século XIX e primeiramente foi praticado nos clubes aristocráticos de São Paulo e do Rio. E pensar que o futebol entre as mulheres surgiu também na mesma época, mas depois foi proibido durante o governo Vargas. Argumentava-se que era muito violento, que a mulher podia ser infértil, ou então que a mulher, por suas características biológicas, teria um desempenho não inferior, que é um discurso, inclusive, que a gente ouve até hoje, né? Que a mulher corre menos, a mulher salta menos, a mulher, né? E isso vem desse período. Com a popularização já no século XX, o futebol ganha fama, atinge todas as classes sociais, conquista Copas do Mundo. E que tal rever grandes lances do nosso futebol? A mostra, que já passou pelo Recife e pelo Rio, faz parte das comemorações do Museu do Futebol, sediado em São Paulo, no estádio do Pacaembu. É uma exposição rica em detalhes que fazem parte da memória e do imaginário de cada torcedor brasileiro, de diferentes épocas e gerações. Frases que ficaram famosas, lances imortalizados. A exposição também contextualiza o cenário do futebol mineiro, traz números e curiosidades, como uma sessão dedicada ao chargista Fernando Pierucci, o Mangabeira, responsável por criar os mascotes dos times mineiros, representados por animais. O mais famoso, surgido nos anos 40 e que virou o grito de guerra da torcida do Atlético. O Atlético Mineiro até hoje é conhecido como Galo, né? É a primeira vez, talvez, no Brasil que um time adota o mascote como seu nome. Isso acontece em São Paulo, mas não com o mascote oficial, né? O Palmeiras, por exemplo, adotou o porco, que era uma coisa do rival, né? Não é o mascote oficial do time. E aqui o Galo pegou, a raposa continua, o coelho. Então essa história é muito legal, gostei muito de conhecer que isso vem de um artista, de um pintor, ilustrador e também chargista aqui de BH.
Trabalhadores de todas as idades que sejam cotistas do PIS/PASEP já podem sacar as cotas. Faz parte desse grupo quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988. Ao todo, 23.800.000 pessoas podem receber este recurso. Alívio no bolso do Marcos, desempregado, ele aproveitou o primeiro dia de liberação do pagamento das cotas do fundo PIS/PASEP para as pessoas de todas as idades para ir a uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília. Bastou ele atualizar o cadastro para que o dinheiro fosse liberado. Ajuda bastante, né? É um momento que a gente precisar para pagar despesas, pagar água, luz, né? Comprar alguma coisa, já ajuda muito. Tem direito ao saque das cotas do PIS/PASEP quem trabalhou com carteira assinada de 1971 a 1988 em empresas privadas e órgãos públicos. Com a liberação dos recursos para os cotistas de todas as idades, a estimativa do governo federal é que quase 24 milhões de pessoas retirem o dinheiro. Mas é bom elas ficarem atentas, porque essa flexibilização dos saques tem prazo definido. A lei colocou uma janela de tempo. E essa janela se encerra em 28 de setembro para todos os cotistas. Após esse prazo, voltam a poder sacar só aquelas pessoas que se enquadram nas regras já especificadas em lei, aquelas regras já mais antigas. Ou seja, as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas que entraram em uma situação de aposentadoria, ou então que têm uma situação de invalidez ou uma doença específica. A liberação antecipada das cotas do fundo PIS/PASEP tem potencial para injetar mais de 35 bilhões de reais na economia. Para saber se tem direito ao benefício, os interessados podem entrar em contato com o Banco do Brasil ou Caixa pelos canais de atendimento. Do total dos recursos, 80% são do PIS, de trabalhadores da iniciativa privada. São cerca de 20 milhões de cotistas hoje que a gente possui no fundo, né, do PIS. Desses 20 milhões, cerca de 4 milhões e meio já receberam o montante em suas contas na Caixa, né? Então a gente tem aí um montante total aí de 15 milhões de pessoas potenciais que podem receber suas cotas. Para os correntistas da Caixa e do Banco do Brasil, o dinheiro foi creditado na conta dos cotistas a partir do dia 8 de agosto. O Banco do Brasil já fez o depósito para quase metade dos beneficiários do PASEP, que são pessoas que trabalharam no setor público durante o período indicado. São cerca de 2 milhões e 100 mil, num total de aproximadamente 5 bilhões e 200 mil reais. Herdeiros de cotistas que já morreram também têm direito ao saque. Foi o que fez a dona Raimunda. Ela foi com a filha até uma agência da Caixa para sacar as cotas do marido, que morreu ano passado. A certidão de óbito dele, né, e os documentos pessoais da minha mãe e a certidão também da Previdência, né, que habilita ela como dependente. E lembra do Marcos, que atualizou seus dados lá no início da reportagem? Olha ele aí, sacando seu dinheiro. Já consegui sacar, graças a Deus, é tudo certo, a atualização foi beleza, o pessoal da Caixa ajudou bastante, é importante o pessoal procurar a Caixa, né, para orientar, porque senão a gente fica perdido, né, não? O Jornal da Manhã desta quinta-feira fica por aqui. Um dia abençoado e produtivo a todos. Continue ligadinho na TV Minas Brasil, 24 horas no ar e com transmissão simultânea pelo portal mbnews.tv.br. Tchau! A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. A nossa biblioteca municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guilherme, Renata, Luciana, Jefferson, sabe o que eles têm em comum? Eles são jovens que escolheram ter futuro. No programa Mais Educação do Kaique, eu aprendi pintura. Aqui no CRAS eu aprendi desenho e música. No programa Musicatu, da Secretaria de Cultura, eu aprendi música e artes. No programa Adolescente Aprendiz, eu fui preparada para o meu primeiro emprego. Eu escolhi ter futuro. Estes são alguns exemplos de projetos que geram oportunidade a milhares de jovens da nossa cidade.
Centenas de outros jovens constroem uma vida diferente e de futuro todos os dias nos programas A ABB Comunidade, A Escola Vai ao Quilombo, Bem TV, Programa Verde Oliva Jiu-Jitsu, Associação Sport Center, Futsal Feminino, Toque de Bola, nas oficinas da Escola Joaquim Adjuto Botelho e no projeto Vida Vôlei, que já projetou vários jovens, como a Maria Fernanda, que hoje é atleta da equipe Praia Clube. Quer saber mais? Conheça todos os projetos em nosso site e participe! Ser jovem é escolher ter futuro. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508.